Muitos já não se dedicam numa vida de relacionamento e de entrega, de confissão de pecado como antes. Então nós precisamos resgatar nossa consagração com o Senhor. Claro que eu não tenho poder para isso, você não tem poder para isso, mas o Senhor diz que um coração quebrantado, um espírito abatido, o Senhor não despreza. Então, mediante a minha consagração, o meu quebrantamento, a minha humilhação diante de Deus, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender, Ele vai me assistir nas minhas fraquezas e nas minhas necessidades. Aí nós teremos poder para vencer a nossa carne, o mundo, o diabo e tudo quanto mais se levantar contra nós. Mas nós vivemos um cristianismo raso, superficial. Irmãos, não espere vencer porque você não vai vencer. Não espere caminhar com o Senhor porque você não vai caminhar com o Senhor. Pastor, por que o Senhor diz isso? Porque às vezes nós temos trocado a nossa consagração com Deus por coisas triviais. Trabalho tem superado o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, tem muita gente que gasta mais tempo no trabalho do que com Deus. Tem muita gente que se dedica mais aos seus estudos, mais aos seus sonhos carnais, seculares e ambiciosos do que com Deus, do que esperar e buscar os sonhos de Deus, o que Deus tem para mim. E se nós não tivermos uma vida consagrada, nós não vamos entender os sonhos de Deus para nós. Nós vamos continuar parecidos com o mundo. É isso que o texto vai falar para nós aqui nessa noite. Veja, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falando sobre doutrinas, as principais doutrinas que a igreja de Roma precisava ouvir. Paulo vai falar da justificação. Em que sentido, pastor? Que o homem agora justificado em Cristo, não mais pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus, através do sacrifício da cruz do Calvário. Então Paulo vai falar sobre justificação. Paulo vai falar da condenação de todos os homens, onde todos os homens estão perdidos e carecem da glória de Deus, da universalidade do pecado. Então Paulo vai falar de um contexto de pecado de uma forma universal. Paulo vai falar da justificação. Paulo vai falar da santidade, que nós devemos caminhar agora nesse processo de conhecermos a Deus em santidade, escravos do pecado agora transformados em servos de Deus para a santidade. Paulo vai falar isso daí. Paulo vai falar a questão da eleição do capítulo 9 ao capítulo 12. Irmãos, são doutrinas essenciais e importantes para que nós conheçamos, porque se nós não tivermos conhecimento, nós não vamos entender as misericórdias de Deus. Se nós não tivermos conhecimento das doutrinas fundamentais aqui das Escrituras, nós não vamos desfrutar do relacionamento com Deus e uma vida consagrada com Deus. Por quê, pastor? Porque eu não vou ter entendimento de quem eu era, quem eu fui e agora quem eu sou, do que o Senhor Jesus me transformou. Eu preciso conhecer as doutrinas para poder entender as misericórdias de Deus na minha vida. E do capítulo 12, esse capítulo que nós entramos aqui, ao capítulo 16, o último capítulo da carta dos Romanos, Paulo vai falar de relacionamento. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês ouviram tudo que eu preguei, ou tudo que eu falei, tudo que eu ensinei nesses primeiros 11 capítulos, agora vocês vão colocá-los em prática, vocês vão viver. E a base de uma vida de relacionamento com Deus, irmãos, entenda isso, por favor, entenda isso. A base de uma vida de relacionamento com Deus está na compreensão das suas misericórdias. Se nós não entendermos o que Paulo falou do capítulo 1 ao capítulo 11, nós não vamos entender o que Paulo vai querer falar aqui do capítulo 12 ao capítulo 16, porque do 12 ao 16 Paulo vai falar de relacionamento. E ele começa justamente falando em relacionamento com Deus. Esses dois textos que foi lido é relacionamento com Deus, é vida consagrada ao Senhor. E nos outros capítulos ele vai falar de relacionamento com o próximo, ele vai falar de relacionamento com os irmãos da fé, uns com os outros, ele vai falar de relacionamento com as autoridades constituídas por Deus, ele vai falar também de relacionamento com os inimigos. Mas o que nos interessa nessa noite é entender o nosso relacionamento com Deus. Para que eu tenha um relacionamento com os meus irmãos da fé saudável, eu tenho que primeiro entender o meu relacionamento com Deus. Para que eu entenda o meu relacionamento com o próximo, eu tenho que entender o meu relacionamento com Deus. Para que eu respeite as autoridades constituídas por
Deus, eu tenho que entender o meu relacionamento com Deus. Por isso, o relacionamento com Deus é a base de toda a nossa vida. Se nós errarmos aqui, nós erramos em tudo. Você erra na sua família, você erra no seu trabalho, você erra na sua igreja, você erra na sua vizinhança, você erra na sua universidade, na sua escola, nos seus estudos, você erra em tudo. Porque o relacionamento com Deus é a base de toda a nossa existência. Amém. Toda a nossa existência. Se você puder deixar a Bíblia aberta, vamos ver o que é que o Senhor tem falar aqui conosco aqui. Só apenas a introdução. Ele diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Então ele começa aqui com rogo. Rogo, essa palavra aqui, ela traz um sentido de uma súplica intensa, acompanhada de autoridade. Não é apenas uma súplica, um rogo, mas é algo acompanhado de autoridade. Como se Paulo estivesse dizendo assim: escutem e pratiquem o que eu vou falar. Então, Paulo está mostrando aqui algo que a igreja de Roma precisava estar atenta. Rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Rogo que apresenteis por conta de quê? Qual é a razão desse rogo? Está nessa palavrazinha pois aqui, ó. Pois. Rogo, pois. É como se ele estivesse dizendo: olhe para tudo que eu falei, tudo que eu disse até agora. Olhe, pois. Tudo que eu falei, porque tudo que eu falei é listar as misericórdias de Deus. Rogo, pois, pelas misericórdias de Deus. A razão desse rogo aqui de Paulo são as misericórdias de Deus. Ou seja, a partir do momento que eu conheço a misericórdia de Deus na minha vida, eu não tenho outra razão de viver para mim mesmo, mas para a vontade dele. Porque ele foi bom em me perdoar, porque ele foi compassivo, porque ele foi misericordioso, porque ele teve compaixão do estado que eu me encontrava para o que eu sou hoje. Então Paulo está dizendo: rogo por aquilo que Deus fez por vocês. Olhe o passado de vocês, olhe aonde vocês se encontravam, olhe o estado em que vocês se encontravam, que eram mortos nos seus delitos e pecados, e hoje, pelas misericórdias de Deus, vocês têm vida, e uma vida em abundância ao Senhor. Então, olhe para as misericórdias de Deus e viva segundo as misericórdias de Deus. Irmãos, todas as vezes que nós entrarmos por essa porta, é para começarmos a bater no peito e lembrarmos da misericórdia do Senhor. Senhor, como o Senhor foi bom, eu estou aqui por conta das tuas misericórdias. Senhor, eu cheguei a esse lugar por conta das tuas misericórdias. Eu poderia estar no prostíbulo, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou na tua presença, louvando o teu nome, adorando o Senhor e glorificando por toda a tua bondade e misericórdia. Sempre que entrarmos por essa porta, nós temos que ter na mente a misericórdia de Deus em nossas vidas, irmãos. Nós não merecemos absolutamente nada do que Ele fez, nada, tudo de graça, tudo por amor. Nós não somos merecedores das suas misericórdias, mas Ele fez por amor. Porque a misericórdia de Deus é nos assistir nas nossas misérias. Misericórdia é isso, é Deus que nos assistiu nas nossas misérias. O coração dele se compadeceu das nossas misérias, enviou seu Filho para nos resgatar, para nos salvar e para nos dar vida eterna. Isso é misericórdia, irmãos. Então ele vai falar: apresenteis, portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Agora preste atenção no que Paulo vai falar aqui. Paulo vai usar uma linguagem do culto do Antigo Testamento. Essas palavras: apresentar, sacrifício, corpo e culto, são palavras usadas no culto do Antigo Testamento. Qual era o culto do Antigo Testamento? Era quando se trazia um animal, os irmãos sabem muito bem disso. O ofertante trazia um animal para ser sacrificado
Esse era o culto do Antigo Testamento. Existia um sacerdote, ali um sumo sacerdote, recebia aquela oferta dos ofertantes para ser consagrado a Deus no local. E ali tinha, eram vários tipos de sacrifício, vários tipos de ofertas. Você poderia ofertar um animal, um boi, um bezerro, uma rolinha, de acordo com as necessidades de cada um. Esse era o culto do Antigo Testamento. Então, Paulo vai tomar como modelo o culto do Antigo Testamento para nos ensinar uma vida de consagração. Como eu devo agora, na nova aliança, ter um relacionamento com Deus? Vocês entenderam, irmãos? Que Paulo está tirando do Antigo Testamento e está aplicando para uma nova realidade de vida agora com Deus. Então, quando ele fala pelas misericórdias de Deus que apresenteis, essa palavra apresentar, ela faz parte lá do culto do Antigo Testamento. Era quando o ofertante chegava com o seu boi, ou com o seu novilho, com o seu bezerro, e apresentava ao sacerdote para ser oferecido a Deus em consagração da sua vida. E qual o significado dessa palavra? Qual é a ideia dessa palavra apresentar aqui? Significa apresentar de uma vez por todas. Ou seja, quando o ofertante chegava com a sua oferta e entregava nas mãos do sacerdote, ele não poderia mais voltar arrependido e dizer: me dá minha oferta de volta. Ele jamais poderia fazer isso. Ele não poderia chegar: não, dá o meu boi aí de volta aí. Não poderia fazer isso. A ideia é apresentar de uma vez por todas. Isso significa o quê? Trazendo para a realidade do culto da nova aliança, apresentar a minha vida perante Deus de uma vez por todas. Esse é o primeiro princípio de uma vida de consagração a Deus. Primeiro princípio: eu me apresento a Deus de uma vez por todas. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu sou do pecado. Não. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundo. Não. Isso não entra no relacionamento com Deus. Quando Deus nos chama para uma vida de relacionamento, Ele não quer parte, apenas uma parte de você, Ele quer você por inteiro. Esse corpo aqui, e vocês vão entender o que é que Paulo está desenvolvendo aqui. Essa palavra corpo aqui é a nossa existência somática, ou seja, física e corporal. É isso aqui. Mas também está relacionado à mente, coração e vontade. Então, o que é esse corpo aqui? Toda a sua existência, todo o seu ser. Paulo está dizendo: você deve se colocar diante de Deus uma vez por todas, inteiro, completo, para Ele, voltar dele, para a glória dele. Irmãos, isso daqui, se nós entendermos isso, a profundidade desse texto aqui, nós vamos entender o quanto Deus é bom, por nos querer inteiramente para Ele. Eu não posso simplesmente dizer: hoje eu vivo assim, mas amanhã eu vivo do meu jeito. Hoje eu vivo do jeito de Deus, amanhã eu vivo do meu jeito. Tiago vai falar que não são os ouvintes, mas os praticantes da palavra de Deus que Deus se agrada. Tiago capítulo 1 vai falar isso. Então, qual é o sentido de eu entregar a minha vida para Deus? Completa, inteira, sem reservas, de forma absoluta, a glória do Senhor. Amém. Você entende isso? Porque se não for uma entrega perfeita, absoluta, inteira, completa, Deus não é glorificado. Deus não é exaltado. E aí ele continua: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa palavra sacrifício também está no culto do Antigo Testamento. E ela aqui essa palavra sacrifício aqui, ela remete ao holocausto. Veja, havia a oferta que era consagrada a Deus pelo perdão dos pecados, havia a oferta pacífica em comunhão, havia a oferta de
que era o cereal, o trigo que era trazido aos sacerdotes, e havia a oferta de holocausto. O que é o holocausto, pastor? O holocausto era quando o ofertante trazia o seu animal, colocava, e tem que ser o quê? Perfeito, puro. Trazia na presença do sacerdote, e o sacerdote sacrificava aquele animal. Só que esse animal, ele era entregue inteiramente a Deus. Ele não podia ser tirado partes desse animal, como nos outros sacrifícios. Nos outros sacrifícios se tirava gordura para Deus, onde era queimada a gordura para Deus, e as outras partes eram divididas entre os sacerdotes, o ofertante e a família do ofertante. Mas o holocausto, que essa palavra sacrifício aqui significa, era um animal inteiro, completo, entregue no altar. E 2 vezes por dia aconteceu o holocausto, uma vez de manhã e uma vez à tarde. Então a entrega, ela é inteira da minha vida a Deus. Em que intensidade, pastor? Todos os dias, constante. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias é dia de consagração. Às vezes nós dizemos, não, hoje eu vou me consagrar. Aí nós lançamos um jejum, ou uma campanha de oração, ou algo assim parecido. Mas consagração, conforme está aqui escrito, é todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar com a minha mente em Deus, porque todos os dias eu sou bombardeado pelo pecado. Todos os dias eu tenho que estar com a minha mente em Deus, porque todos os dias eu sou tentado a fazer o errado. Todos os dias eu tenho que estar com o meu coração voltado para Deus, porque eu sou tentado a olhar para trás. Todos os dias eu preciso estar inteiramente voltado ao Senhor, porque eu sou tentado a fazer o que não está dentro da vontade dEle. E quando nós não andamos nesse processo de consagração a Deus, irmãos, nossa vida vai se tornando cada vez mais fraca, vai se tornando cada vez mais doente, vai se tornando cada vez mais fácil e acessível às coisas que estão lá fora, ao pecado, ao mundo, ou às artimanhas e os ataques de Satanás. Então eu preciso nesse processo todos os dias. Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Senhor, me ajuda a entender mais a tua vontade para a minha vida. Senhor, me ajuda a andar de acordo com os teus princípios, com os teus padrões. Irmãos, todos os dias eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu preciso ter o meu momento a sós com o Senhor, para orar por mim, para me colocar diante dele e a minha família também. Quem é pai aqui tem que fazer isso todos os dias pelos seus filhos. Quem é mãe aqui tem que fazer isso todos os dias pelos seus filhos, até eles começarem a entender isso daí. Deus abençoe a vida deles e eles têm seus relacionamentos próprios com Deus. Como nós precisamos viver dessa forma? Consagração, irmãos. Sacrifício, quais as características desse sacrifício? Ele precisa ser vivo, santo e agradável ao Senhor. Por que vivo? O culto do Antigo Testamento se trazia um animal, o animal ali era morto, mas no culto do Novo Testamento, da Nova Aliança, é vivo, porque você não precisa mais morrer, alguém já morreu no teu lugar. Jesus já levou a tua culpa, já perdoou a tua dívida, o teu escrito de dívida. Então é um relacionamento vivo com Deus. Ou seja, aonde você estiver, você vai levar a palavra de Deus, o testemunho do Senhor, como sal e como luz do mundo. É vivo, por quê? Porque Deus trata com pessoas vivas que Ele tirou da morte e vivificou para a sua glória. É um sacrifício vivo, porque onde você está, você faz a diferença. Você está no seu trabalho, você dá o testemunho, você faz a diferença. É vivo, porque você está na sua família e você, através do teu testemunho, você faz a diferença. As pessoas vão olhar para você de forma diferente, mesmo que não entenda nada, mas é algo de Deus em você e é um sacrifício vivo, porque você testemunha de coisas eternas, você fala de coisas eternas, você deseja coisas eternas. Não aquele mundo que é passageiro, isso daí passa, que é muita fidelidade que está no mundo, mas você tem um relacionamento com Deus voltado para coisas eternas, por isso você é vivo, porque você vive para coisas eternas.
O sacrifício ele tem que ser santo. Veja, o animal não era qualquer animal que era levado ao sacerdote, mas era um animal que era escolhido de forma especial, sem defeito. Tinha que ser algo tirado, assim, escolhido e consagrado a Deus, da forma como Deus exigia no culto do Antigo Testamento. E essa palavra santo é o que? É escolhido, é separado, é tirado do mundo para Ele. O que Deus está dizendo aqui é que esse sacrifício tem que ser algo que Ele tirou lá do mundo para seu próprio deleite, para sua própria satisfação. É santo porque você foi separado para Ele, para andar com Ele, para viver para Ele e para a glória dele. É santo porque você foi consagrado para Ele. E por que esse sacrifício tem que ser agradável? Uma outra característica, porque assim como o sacrifício do culto do Antigo Testamento, a fumaça subia e Deus recebia como aroma suave, a sua vida tem que ser assim também. Deus tem que olhar para você e se agradar dela. Os profetas passavam, não estou lembrado qual era, se era Elias ou Eliseu, se era Eliseu, que as pessoas diziam: eis o homem de Deus. Você acha que mudou alguma coisa daquele tempo para cá? Porque quando você passar, as pessoas têm que dizer: ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Lá no nosso trabalho, aqui está um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus. Quem estuda aqui, lá na sua escola, esse culto tem que ser agradável. Os professores têm que olhar para você de forma diferente, os amiguinhos da escola têm que olhar para você de forma diferente. Tem que enxergar Cristo na sua vida. Aleluia! O teu propósito do crente é isso. Não é mostrar Valdemar, José, Maria, mas é mostrar Cristo. Cristo agindo, Cristo falando, Cristo se relacionando com as pessoas. Isso é consagração. Claro que ninguém é perfeito, somos perfeitos. Pecamos, sim, pecamos. Mas aquele que peca, e nós não pecamos por vir na prática do pecado, mas por um acidente, mas nós temos o Senhor Jesus como advogado justo e fiel para nos perdoar. Amém. Veja, e esse culto ele tem que ser o quê? Racional. Entenda bem, esse sacrifício de me oferecer a Deus inteiro, completo, total e absoluto, Paulo vai chamar de culto racional. E aí eu quero que vocês entendam isso aqui. Primeiro vem uma palavra culto. O que é culto que Paulo está falando aqui? Que culto é esse que Paulo está se referindo aqui? Existem duas espécies de culto. Existe o culto solene, o culto que nós estamos aqui reunidos, onde você vem, o pregador está aqui trazendo a palavra de Deus, os louvores, a administração, e você recebe a palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus no seu coração e o culto como extensão de toda a sua vida, desde quando você se converteu. Você se converteu há 10 anos atrás? Então, desde 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei, até o último dia da sua vida, essa vida é um culto a Deus. Aleluia! O que é o culto racional, pastor? Essa palavra racional significa coerente, lógico, com entendimento. É você no culto solene, você vem no culto solene, que é esse culto aqui, recebe a palavra de Deus que está sendo ministrada no seu coração e leva ela, arrasta ela para a sua vida lá fora. Quando eu pego a palavra de Deus e aplico no meu coração, vivo de acordo com ela, com a vontade de Deus, esse culto se torna um culto racional. Por quê? Porque tem lógica, tem coerência. A palavra de Deus e a minha vida é uma só. O que é um culto irracional? É quando você escuta a palavra de Deus no culto público, no culto solene, e não vive de acordo com ela. Esse culto se torna um culto irracional, sem lógica, sem compreensão diante de Deus. Culto racional
Senhor. Veja bem, Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, ele tem uma frase dele, já falecido, talvez alguns irmãos aqui conheçam, homem de Deus. Ele tem uma frase que ele diz assim: o culto tem dois propósitos. Primeiro, exaltar a Deus. Segundo, humilhar o pecador. Esse é o propósito do culto. Vocês entenderam? Amém. Exaltar a Deus e humilhar o pecador. Irmãos, eu não venho para o culto, eu saio da minha casa, vou dizer, hoje eu vou receber uma bênção do céu. As coisas vão mudar, a minha vida vai se transformar numa maravilha, eu vou prosperar, tudo vai dar certo. Irmãos, eu venho para o culto para bater no meu peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu venho para o culto para dizer: Senhor, a minha vida está no teu altar, faz dela o que tu quer. Eu venho para o culto para dizer: Senhor, eu estou aqui para aprender, para conhecer, para viver mais, para as coisas. O Senhor está vendo, as minhas necessidades o Senhor está vendo. Isso vai ser acrescentado à medida que eu me consagro, que eu me coloco mais na tua presença, que eu me dedico mais ao Senhor. Irmãos, o sentido do culto é desvaziarmos de nós mesmos para nos encher mais de Deus. É esse o sentido do culto. Eu não venho aqui para receber uma bênção grande, gigantesca. Não, irmãos, eu venho aqui para me humilhar diante de Deus, para colocar minha família diante de Deus, para colocar minha vida no altar de Deus. Muitas das vezes nós chegamos por essas portas com os olhos em lágrimas, em pecado. Então, sempre que isso acontece, irmãos, tem que haver uma contrição dentro de nós, buscando a misericórdia de Deus para o renovo, para que haja uma renovação na nossa comunhão com Ele. Esse é o sentido de culto. Esse é o sentido de culto. Então, o culto racional é um culto lógico e coerente com o que eu entendo das misericórdias de Deus. É assim, Senhor, o Senhor foi tão bom comigo. Onde que eu vivia, o que eu fazia da minha vida, onde eu estava, e hoje onde eu estou, a tua presença. Como o Senhor foi bom com a minha família, como o Senhor foi bom comigo. Então eu quero viver a tua palavra, eu quero colocar em prática tudo que está aqui, mesmo com tantas lutas, com tantos desafios, porque viver de acordo com a vontade de Deus é desafio, irmãos, mas eu vou fazer a minha parte. Vocês entendem? Então isso é um culto racional, viver de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com as nossas próprias vontades e desejos. Ai de nós se Deus nos deixar viver do jeito que a gente quer, irmãos. Ai de nós, ai de nós. Por isso que ele disse: eu quero vocês inteiros, completo para mim. Eu não quero que vocês tenham um coração dividido entre o mundo e a minha vontade. Por isso que na próxima ele vai dizer o quê? Não vos conformeis com este século. Essa palavra aqui, conformar, no original significa não entrar no esquema. Algumas traduções aí talvez tenham. Almeida século XXI tem. Não sei se a NVI tem. Não precisei, mas Almeida do século XXI tem. Não entre no esquema do mundo. Século aqui é mundo. Entrar no esquema, ou estar conformado com o mundo. E mundo aqui não são pessoas, mundo aqui é esse sistema corrompido, contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. Mundo aqui é o mundo onde Satanás governa, é o mundo de pecado, de corrupção, tudo que a gente vê lá fora. Agora preste atenção, olha como é interessante. A palavra está dizendo: não vos amoldeis, ou não entre no esquema do mundo. Quem entra no esquema do mundo está entrando no esquema de quem, irmãos? De Satanás. Mundo, sistema corrompido, governado por Satanás. Então, quando ele diz aqui: não entre no esquema deste mundo, a mesma coisa que está dizendo: não entre no esquema de Satanás. Porque quem vive de acordo com o mundo, vive de acordo com a vontade do diabo. Essa é a verdade.
Isso daqui são duas orientações. Ele vai falar, essa é a orientação negativa e a próxima é a orientação positiva, que ele vai falar para que nós tenhamos cuidado, que são os perigos que nos causam de contra a nossa consagração a Deus. Se moldar o mundo é um perigo para a minha consagração a Deus, isso vai me afetar. Então eu tenho que estar atento ao que está acontecendo, eu tenho que estar atento às coisas do mundo, para que eu não me amolde a ele, para que eu não entre no esquema dele. Mas sedes o quê? Transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra transformados aqui, também no original significa, a palavra aqui lá no original é metamorfose. O que é metamorfose, pastor? Alguém sabe que é a transformação da largata, não sabe? Uma borboleta. A largata ela vira naquele casulo, e ali dentro daquele casulo tem um processo, uma transformação radical. Por que radical? Porque ela não volta depois de borboleta a ser largada. Isso não acontece. Então Paulo está dizendo aqui, Paulo usa essa palavra metamorfose para dizer que a transformação que acontece no crente é aqui, ó, na mente, coração, na sua vontade. Não adianta você colocar a melhor roupa, não adianta você participar de todas as atividades da igreja, não adianta você ter apenas uma capa de crente se você não tem uma mente transformada, um coração transformado. Santidade não se mostra apenas pelas aparências externas, mas pelo que está dentro do teu coração. Porque você pode muito bem enganar as pessoas. Eu posso muito bem enganar as pessoas. Nós temos máscaras uns com os outros, mas dentro de Deus ninguém tem máscara com os outros. Transformação. Aonde a minha mente está? Por que eu digo isso? Preste atenção. Porque tem crentes que no dia de hoje vai dizer que aquilo que a Bíblia chama de pecado, que não é pecado. Uma conhecida minha lá em João Pessoa, ela dizia assim: pasmem vocês, adultério não é pecado. E aí eu parei, ela estava conversando, crente, ela estava conversando lá com um grupo lá de amigos lá. E eu parei e fiquei escutando aquela conversa, então me chamou a atenção: adultério não é pecado. Aí ela continuou na conversa dela e eu escutando, né? Por quê? Perguntaram. Aí ela disse: não, porque se por acaso uma pessoa estiver insatisfeita no casamento, ela pode procurar outra pessoa e Deus não pode abençoar a felicidade dela, não? Vocês estão entendendo o nível como as coisas estão sérias? Uma crente falando para ímpios que adultério não é pecado. O que a Bíblia diz que adultério é pecado, e pessoas dizendo que não é pecado. Mente conformada com este século. Mente conformada com este século. Uma diaconisa de uma igreja, e eu falo porque eu fui pastor batista, isso daí eu e minha esposa presenciamos. Ela dizia o seguinte lá para as irmãs: eu não vejo problema nenhum se minha filha trazer o namorado e tiver relacionamento em casa com ela, porque ela tem que primeiro conhecê-lo em todas as áreas para depois assumir um compromisso sério. Vocês estão entendendo a profundidade das coisas? Ela tem que conhecer a intimidade dele com ele para depois ir para um casamento. Diaconisa de uma igreja, quando chega a falar isso, o que é isso? São crentes que mente conformado com o mundo. Isso é muito sério. Tem crentes que olham para o aborto e vão dizer: mas isso é normal, é natural, questão de saúde. Mente conformada com o mundo. Tem crentes que olham para a ideologia de gênero que está aí entrando nas nossas escolas e vai dizer: não, mas não importa com isso. Mentes conformadas com o mundo. Irmãos, eu poderia falar tantas outras coisas aqui de crentes e de igrejas, pessoas que têm suas mentes conformadas com o mundo e que andam tão distante da mente de Cristo e da vontade de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos, como igreja, pregar a palavra de Deus. Por que isso tem acontecido? Porque a palavra de Deus não tem sido verdadeiramente pregada nos cultos das igrejas.
para trazer o pecador ao arrependimento. Irmãos, quem mais está precisando ouvir palavras de salvação hoje não são nem os ricos, mas é a própria igreja do Senhor. Aleluia. A própria igreja do Senhor. Porque os escândalos que se operam dentro das igrejas é um absurdo. Por falta de palavra. Feliz a igreja que tem um pastor que prega a palavra de Deus. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas seres transformados, o quê? Com a renovação da vossa mente. Ele vai falar mente, transformado, com a renovação da vossa mente. Essa palavra aqui, renovação, ela tem outra implicação profunda para que nós entendamos isso. Renovação, irmãos, é você reorientar a sua mente à palavra de Deus. Como assim, pastor? É simples. Sempre que você for tentado a mentir, fala a verdade. O que é que a palavra de Deus diz? Não deixe na verdade. Não minta. Como nós somos tentados, né, presbítero? A mentir. Como nós somos tentados a mentir, a cobrir alguma coisa. Às vezes no trabalho, às vezes até mesmo em casa, mentindo para a esposa, mentindo para o esposo, mentindo para os filhos. Coisas pequenas, sutis que entram dentro da nossa vida, destruindo a nossa consagração com Deus. Mas uma pequena mentira, mas faz mal, é destrutiva, é nociva ao nosso relacionamento com o Senhor. Então, essa palavra renovação é reorganize a sua mente, a palavra de Deus. Foi tentado a mentir? Fala a verdade. Principalmente os impulsos que vêm à mente, muitas das vezes vêm na mente. Reorganize a sua palavra da santidade. O que é que Filipenses 4:8 diz? Anotei aqui, veja bem. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que ocupe o vosso pensamento ou mente, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que ocupe o vosso pensamento, ou seja, a vossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Reorganize, reoriente a sua mente à pureza, à santidade. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tudo que Paulo falou aqui. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro, ofereça ou apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Essa é a vontade de Deus. Segundo, não vos conformeis ou não vos amoldeis a este século, a este mundo. Essa é a vontade de Deus. Terceiro, mas serem transformados pela renovação da vossa mente. Essa é a vontade de Deus. Vocês entenderam? Vivendo assim, nós vamos o quê? Experimentar. O que é experimentar? É provar o quanto essa vontade é boa, o quanto essa vontade é perfeita, e o quanto essa vontade ela é agradável. Amém. Irmãos, e aqui você, como está a sua vida de consagração ao Senhor? Você tem se dedicado inteiramente ao Senhor? Sem reservas? Ou você tem apenas entregado parte do teu coração, um pouco do teu tempo, um pouco do tempo que te resta para o Senhor? Ele quer você todo, Ele quer toda a tua vida. Como anda a tua vida de oração? Como anda a tua vida de palavra, de leitura, de meditação, as Escrituras? Tudo isso faz parte do processo de consagração. Como anda a tua vida no teu lar? Pai, mãe, você tem instruído seus filhos aos caminhos do Senhor? Você tem ensinado? Isso faz parte de uma vida de consagração. Você tem sido um bom funcionário no teu trabalho? Você tem feito aquele trabalho para a glória de Deus? Isso faz parte de uma vida de consagração. Você tem estudado na tua universidade, nas escolas, sem colar as provas, sem fraudar boletim ou alguma coisa assim? Isso faz parte de uma vida de consagração. Você tem amado a sua esposa, você tem amado o seu esposo, você tem renunciado a si mesmo em
em prol da sua família, isso faz parte de uma vida de consagração. Você tem tido um namoro santo, isso faz parte de uma vida de consagração. Tudo isso envolve uma vida de consagração. Você tem tido paciência com o teu irmão, você tem tolerado o teu irmão, os irmãos mais fracos na fé, você tem tido paciência com ele, você tem orado por ele, você tem mantido um bom relacionamento com ele, isso faz parte de uma vida de consagração. Você tem perdoado? Você tem perdoado? Isso faz parte de uma vida de consagração. Você tem amado? Irmãos, por isso que eu digo, toda a nossa vida, em toda a sua extensão, ela deve ser dedicada ao Senhor. O Senhor não espera menos do que isso. O Senhor não espera menos do que isso. Que Deus nos abençoe. Que nos ajude a caminhar para em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, nossas vidas. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Se aqui temos falhado na nossa consagração contigo, nos ajude, meu Deus, a investir mais o nosso tempo, a reorientar a nossa mente, meu Deus, a tua palavra, para que nós possamos andar conforme a tua vontade. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos dê força, nos dê perseverança, nos dê, Deus, condições de viver conforme a tua palavra nos orienta para viver, para que nós possamos verdadeiramente termos vidas consagradas para a glória do teu Senhor. Abençoe os irmãos, abençoe teus filhos, abençoe as famílias aqui presentes. Que cada família aqui, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, invista nesse propósito, Deus, de vidas consagradas a Ti. Em nome de Jesus, assim nós te louvamos e te agradecemos. Que Deus abençoe todos.